Neste momento, apresentaremos candidatos e candidata à reitoria da UDESC e convidamos para compor a mesa. Candidato da chapa plural, candidata à reitoria da chapa plural, Sandra Ramalho de Oliveira. Candidato a vice-reitor da chapa plural, Júlio Pureza. Candidato a reitor da chapa Inovar e Avançar, Antônio Eronaldo de Souza. Candidato a vice-reitor da chapa Inovar e Avançar, Marcos Tomasi. Gostaria de apresentar também os membros da mesa julgadora. Luiz De Vigile, do Diretório Acadêmico, Luiz César Bento, do Diretório Acadêmico, e Maiara, do Diretório Acadêmico. Boa noite. O debate e sua mediação deverá ter como diretrizes os princípios da ética, do respeito e dos direitos humanos. Recomenda-se aos candidatos que se sobressaia o confronto de ideias e de propostas, mantendo a civilidade das intervenções. Solicita-se que os correligionários, apoiadores e as claques que não façam uso de grito ou vaias a qualquer um dos candidatos. A comissão julgadora do debate, formada por 3 pessoas, terá amplos poderes para intervir na condução dos trabalhos, podendo cassar a palavra, solicitar da plateia contenção em manifestações consideradas importunas, suspender o debate, além de fazer outros encaminhamentos que julgar apropriados. O mediador não permitirá que o tempo definido para pergunta, resposta, tréplica e réplica, apresentação e considerações finais sejam ultrapassados pelas chapas durante todo o debate. A ordem das falas foi definida há poucos minutos e foi feito através de sorteio entre os representantes das chapas, né? O debate será subdividido em 5 blocos distintos. Primeiro bloco, apresentação dos candidatos. Segundo bloco, perguntas da comissão organizadora. Terceiro bloco, debate entre os candidatos. Quarto bloco, perguntas do público presente. E quinto bloco, considerações finais. Será recebido do público presente até o final do terceiro bloco perguntas para as chapas. As perguntas serão realizadas através de sorteio. Cada pergunta será realizada nas seguintes condições: letra legível, coerência na pergunta, serão excluídas automaticamente as perguntas de caráter ofensivo e perguntas sem identificação. Cada pergunta será formulada no máximo 1 minuto. Aqueles que desejarem elaborar suas perguntas, por favor, preencher a ficha disponível ali na recepção. Então, bloco de apresentações. Iniciaremos o bloco de apresentações dos candidatos. A ordem da fala desse bloco será conforme a ordem do primeiro sorteio. Cada candidato ou cada chapa terá o tempo de 2 minutos para a apresentação. 5, tá
5 minutos. 5 minutos? Aqui, ó. 5 minutos para a apresentação. Passo a palavra à chapa Inovar e Avançar. Boa noite, CCT. É muito bom estar aqui com vocês. Eu gostaria de, inicialmente, parabenizar a iniciativa do Dama pela realização desse debate, que foi suspenso, cancelado no último dia 4, e finalmente agora estamos aqui. Gostaria de saudar o diretor-geral, professor Dieter Nermann, e saudar a todos vocês e dizer da nossa felicidade. Gostaria também de iniciar a minha fala contando um pouquinho de mim em 1 minuto, a minha história dentro aqui do CCT. Eu sou professor há 20 anos, fui coordenador do curso de Engenharia Elétrica e tive a felicidade de motivar nossos estudantes e nossos professores para sairmos do conceito C para o conceito A de avaliação do MEC. Tive a felicidade também de organizar, junto com os acadêmicos do Centro Acadêmico e do PET, a primeira semana acadêmica das engenharias do CCT. Tive também a felicidade, enquanto chefe de departamento, de construir o nosso prédio principal. Tive também a felicidade de, enquanto diretor de ensino, termos implantado o curso de licenciatura em matemática. Tive também a felicidade de ter sido o professor que escreveu, juntamente com outros, o nosso projeto de mestrado profissional. Tudo isso me fez chegar a ser vice-reitor. Enquanto vice-reitor, procurei, no primeiro momento, unir o nosso centro. Enquanto vice-reitor, articulei para que o professor Júlio Pureza, o professor César Edil, que foram nossos opositores, trabalhassem juntos na gestão atual com o professor Dieter Nermann, José de Oliveira e atualmente com o professor Leandro. Quero dizer que, enquanto vice-reitor, procurei melhorar a nossa instituição. Hoje, a nossa instituição tem 46 cursos de graduação, dos quais 7 foram iniciados na nossa gestão, dentre os quais 2 do CCT. O CCT foi o centro que mais cresceu na graduação. 2 mestrados, o CCT foi um dos centros que também mais cresceram na pós-graduação. E o primeiro doutorado do CCT foi durante essa gestão. Portanto, muito já se fez pelo CCT e pela UDESC. De uma maneira geral, duplicamos os cursos de pós-graduação. De uma maneira geral, nós ampliamos em 40% o número de alunos com algum auxílio para desenvolver atividades fora de sala de aula. Temos hoje em torno de 1.800 acadêmicos. Aumentamos o valor das bolsas. Criamos uma política salarial para que vocês não tivessem greves, que atrapalham muito a vida de todos nós. Contratamos 380 novos técnicos universitários. Fizemos 6 concursos que totalizaram 440 vagas de professores. Eu não vou aqui me repetir, mas tem algumas coisas importantes. Esse ginásio, no último debate, tinha uma série de problemas, goteiras, não tinha esse piso. A nossa academia não funcionava. Fizemos toda uma ampliação de espaços esportivos, estimulamos a atividade esportiva como uma atividade importante de integração. Chegamos a ser, esse ano, pela primeira vez na história da UDESC, campeã dos Jogos Universitários Catarinenses. Além disso, academicamente, evoluímos muito. Nós, durante esse triênio, tivemos a primeira colocação em 2008 no ENAD. Dia 17 agora, a UDESC recebeu o prêmio Eupídio Barbosa, melhor universidade segundo o Conselho Estadual de Educação. Quero dizer também que temos pensado muito no estudante. Criamos o auxílio permanência, estamos construindo aqui o nosso centro de convivência. Mas a UDESC vai bem, mas existem novos cenários, novos desafios, e é preciso inovar, é preciso avançar mais, e eu estou muito preparado. Eu e o professor Tomasi fizemos parte dessa gestão e queremos e estamos muito motivados. Joinville teve o vice-reitor, que fui eu, que se preparou bem, e agora Joinville, o CCT, quer
e vai ter o reitor do centro mais importante, do maior centro dessa universidade em número de cursos e de acadêmicos, de professores e de técnicos universitários. Por isso, durante o debate, quero apresentar as propostas para que a gente venha inovar mais, avançar mais e fazer com que a nossa universidade seja cada vez melhor. Muito obrigado. Obrigado, candidato Heron. Passo a palavra para a chapa plural, UDESC plural. Muito obrigada, Edemar, cumprimentando a você e agradecendo pela mediação desse bonito espetáculo de cidadania, de democracia. Eu quero cumprimentar e agradecer também aos integrantes do DAMA, que também organizaram esse evento. Quero cumprimentar os diretores de centro aqui presentes. Quero agradecer as pessoas, nossos amigos que vieram de Florianópolis. Quero cumprimentar a todos os professores, a todos os técnicos e todos os estudantes aqui presentes. Quero dizer a vocês que o professor Júlio e eu representamos uma coalizão, ou seja, um grupo de pessoas diferentes, que pensam diferentes, mas que têm objetivos comuns e que podem se juntar em torno deles. Quero dizer a vocês também que a nossa chapa é formada por 2 acadêmicos, tanto o professor Júlio quanto eu somos professores credenciados de programas de pós-graduação. Quero dizer para vocês que nós somos pessoas que viemos de centros diferentes, o professor Júlio daqui e eu do Centro de Artes de Florianópolis, nos quais desenvolvemos nossas atividades. Professor Júlio, 25 anos de universidade, eu 24, somados temos 49 anos de trabalhos desenvolvidos como professor, como pesquisador, orientador e como gestores de tudo isso. Eu tive a oportunidade de ser por 2 vezes coordenadora de curso de graduação, uma vez de pós-graduação, fui diretora de centro, fui diretora de pesquisa e extensão 2 vezes, fui pró-reitora de ensino, fui pró-reitora de extensão, cultura e comunidade. Professor Júlio foi coordenador de curso, professor Júlio era o diretor de extensão aqui do CCT e teve que se desincompatibilizar para poder concorrer, e ele é uma pessoa que dedicou a maior parte da sua vida a ser professor, pesquisador e orientador. Então, nossa chapa se apresenta e nós, os nossos nomes, as nossas biografias, as nossas imagens que estão aí, né, para vocês, nós estamos nos oferecendo, nos submetendo ao julgamento de vocês, para que a gente possa dar início a um novo ciclo na história da UDESC. A UDESC, nos seus 46 anos, tem vivido diversos ciclos, e esse prenuncia ser um novo ciclo. Cabe a nós, além das nossas propostas que foram amplamente distribuídas e que hoje esses 10 pontos já foram mais desenvolvidos e se encontram no nosso site com os seus desdobramentos, além dessa proposta, na caminhada da própria campanha, nós começamos a perceber coisas muito importantes que precisam ser feitas urgentemente. É necessário equalizar os centros da universidade. Os centros são muito diferentes, eles têm a sua cultura própria, isso é importante que seja mantido. No entanto, tem uma coisa que precisa ser equalizada, que é a qualidade. A qualidade do corpo de professores é excelente, dos alunos também. Entretanto, estamos com vários problemas de espaço físico, estamos com problemas em muitas das bibliotecas, estamos com problemas em relação a equipamentos. Enfim, é necessário equalizar a qualidade da UDESC. O diploma que vocês recebem aqui é o mesmo que se recebe na ESAG, é o mesmo que se recebe em Palmitos. É um diploma
diploma que diz Universidade do Estado de Santa Catarina. Isso é muito importante, isso nos une a todos, inclusive a mim, que também tenho um diploma da Universidade do Estado de Santa Catarina na minha graduação. Agora, a qualidade é a única coisa que vai poder agregar valor a todos os cursos equitativamente. Outra questão, além de todas as nossas propostas, que nós temos visto muito agora na campanha, é a questão da visibilidade institucional. É até meio uma anedota, mas dizem que é verídico, que quando chega na rodoviária e se quer vir ao UDESC, se quer vir ao CCT, se diz que é atrás da Univille, né? E lá em São Bento também não se sabia onde era o UDESC, e assim sucessivamente. Há um problema de visibilidade, que é um problema maior, não é só aparecer ou não aparecer. Isso aí tem a ver com a identidade institucional, tem a ver com a prestação de contas que a UDESC deve dar à sociedade, que é outra coisa que nós nos comprometemos em trabalhar muito fortemente. 10 segundos. Então acabou. Para 1 minuto, Segundo bloco, o diretor acadêmico 9 de março elaborou 2 perguntas que deverão ser respondidas pelas 2 chapas. A ordem das respostas será a inversa daquela sorteada no primeiro bloco. O tempo da resposta para cada pergunta é de 3 minutos. pergunta 1 minuto. Qual será o melhoramento da eficiência ou o projeto para verificar a certificação que licitações saiam de acordo com o pedido? Eu deixo a palavra com a chapa UDESC Plural. Ademar, te pedia para repetir, por favor. Tá. Qual será o melhoramento da eficiência ou o projeto para verificar e certificar que licitações saiam de acordo com o pedido? Bom, hoje e nessas andanças por toda a UDESC, a gente percebe que o principal problema é o excesso de burocracia, os procedimentos que não funcionam, e nesse conjunto, certamente, o processo licitatório não é exceção. Primeiro passo para a gente melhorar toda a estrutura de decisões e de realizações é uma análise criteriosa de como esses procedimentos estão indo. O processo licitatório hoje é crítico. A maior parte das licitações demora um tempo excessivo e muitas vezes elas têm que ser reeditadas e reeditadas. Nós não aproveitamos de expedientes como o pregão virtual na rede, e esses são problemas cruciais. A cada centro a gente vê que os problemas são sempre o mesmo. É lógico que isso demanda um tempo, mas certamente o principal é a vontade que nesses 4 anos a gente não percebeu de resolver uma situação crucial. Nós temos licitações que passam de um ano para outro e, consequentemente, os recursos que são alocados para esse fim não são realizados. Ademais, não vem como foi pedido. Tem um caso crítico, que é hoje, que é a licitação de computadores. Está, inclusive, na Justiça. Esse é um problema crucial para o UDESC. Recursos existem,
mas a universidade não sabe como gastar. E esse é o problema que afeta tudo: estudantes, professores, técnicos, projeto de pesquisa, projeto de ensino. E isso vai ser talvez o principal foco da nossa gestão. Nós vamos fazer um choque de gestão que é fundamental para que a Universidade do Estado de Santa Catarina faça jus ao seu nome, que ela cresça, que ela se desenvolva. Bom, assim. Obrigado, candidato Júlio Pureza. Agora eu passo a palavra para a chapa Inovar Avançar. Som. A gente tem que entender que academicamente está evoluindo. Há cerca de 8 anos atrás, nós tínhamos pouquíssimos mestrados. O nosso primeiro doutor foi formado há poucos meses. Administrativamente, a UDESC também está evoluindo. Em 2003, a UDESC passou por uma CPI, por um processo de intervenção, e muitas normas tiveram que ser criadas. E hoje a gente entende que é preciso rever essas normas. Por isso, nossa chapa chama-se Inovar. Nós precisamos inovar nossas normas, nossas rotinas. E nesse sentido, temos feito várias ações. Mas, além de buscar revisão da norma, é necessário treinar melhor as pessoas, para que elas especifiquem adequadamente os seus produtos e os seus serviços. Além disso, é necessário e crucial aumentar a descentralização. Nesse sentido, o CCT tem agora um advogado. Muitos, mas muitos processos de licitação ocorrem aqui no centro, através da inspeção da legislação de um advogado e pelo nosso setor de compras e licitação. Precisamos também utilizar mais a tecnologia de informação e comunicação. Iremos informatizar de vez esses processos. Agora, eu quero dizer ao professor Júlio Pureza que os computadores que estão emperrados, na verdade, não tem nada a ver com a licitação, tem a ver com a justiça que acatou um pleito de uma outra empresa que perdeu a licitação, porque queria fornecer um equipamento ruim. Vocês estão utilizando os computadores muito bons. Compramos nos últimos anos 3.000 computadores, HP, Lenovo, entre outros equipamentos de alta qualidade. Portanto, o nosso setor administrativo está evoluindo muito. Portanto, a gente tem que entender que isso é um processo, é uma aprendizagem e existem tempos de maturações. Estamos maduros, vamos confiar mais nos setores, vamos delegar mais competência, vamos confiar mais nas pessoas, vamos colaborar mais. É isso que a gente precisa e não dar choque em ninguém. Não vamos eletrocutar ninguém, nós vamos confiar mais, dotar os setores de ferramentas, mexer na legislação e avançar mais, cada vez mais. Por isso, eu conto com vocês aqui do CCT para fazer a UDESC avançar cada vez mais. Obrigado, candidato. Então a gente vai para a segunda pergunta. Qual a sua proposta quanto ao RU do CCT? Pretende manter o preço elevados como acontece hoje na cantina do CCT? Essa é a pergunta. Quem começa a resposta a Inovar e Avançar. Gostaria de dizer que me sinto bastante à vontade em responder essa pergunta. Nós, além de implantarmos esse semestre o programa de auxílio à permanência, a Bolsa Moradia e a Bolsa Auxílio Alimentação, onde tivemos 117 estudantes contemplados,
nós iniciamos há cerca de 2 meses o nosso centro de convivência. Demorou um pouco, mas procuramos vencer todos os percalços. Contratamos engenheiro. Joinville não tinha um engenheiro civil, que por infelicidade faleceu por pouco tempo. Vamos abrir novo concurso. Isso deu uma outra dinâmica, e hoje está ali uma obra que em pouco tempo vai ser edificada. Mas queremos mais. Nós vamos baixar o valor do alimento. Nós vamos, através de uma gestão compartilhada, vamos buscar recursos, seja através da alocação do espaço, seja através de recursos do Fundo Social, que estamos já articulando, ou seja, através de recursos do MEC, pela inserção possível da UDESC no CESUL e outras formas que haveremos de buscar. Temos também pensado em outros centros. Será construído um restaurante em Florianópolis, o processo de licitação está em andamento. O restaurante de Lages nós iremos ampliar, e esse modelo de gestão que vai buscar subsídio e uma forma compartilhada de fazer a gestão do nosso restaurante universitário fará com que, além de uma boa qualidade, o alimento tenha um preço de estudante. E para isso eu conto com vocês para que nos elejam e que a gente consiga aprovar por vocês o nosso plano de gestão, onde a permanência estudantil é uma grande prioridade. Contamos com vocês. Obrigado, candidato Heron. Agora eu deixo a palavra com a candidata Sandra Ramalho. Bem, todos que acompanham a vida da UDESC, a vida administrativa da UDESC mais de perto, mesmo que através de conselhos, sabem do grande problema efetivo da UDESC de dar as mesmas condições para todos os alunos, uma vez que nós estamos em 12 centros em 10 cidades. Então é bastante injusto às vezes privilegiar um centro em detrimento do outro, e por isso a universidade optou pelas bolsas como uma forma de compensar essa impossibilidade de dar as mesmas condições de RU em toda a UDESC. Entretanto, os centros de convivência estão sendo construídos aqui em Florianópolis, e nós, se efetivamente pudermos dar a nossa contribuição para essa universidade, nós vamos sim buscar recursos, que já sabemos aonde, mas não gostamos de divulgar, porque tem acontecido que algumas das nossas ideias têm sido copiadas. Então, lamentável. Então, senhores, nós nos comprometemos a tentar buscar recursos para que seja equalizada essa questão. Até para que não aconteça uma coisa que, se a gente vê uma pessoa um gari limpando a rua e fazendo uma alimentação, comendo dentro de uma latinha, de um Tupperware, sentado no meio-fio, nós achamos que aquilo é problema da dignidade humana. Entretanto, nós temos em Palmitos cenas diárias desse tipo. Colegas de vocês sentados, comendo uma coisinha que trouxe de casa dentro de uma vasilha qualquer. Então, isso é uma questão que não é porque é eleição. Seria muito interessante eu chegar aqui, vamos dar RU para todo mundo. Mas eu acho que nós temos que pensar com responsabilidade sobre a necessidade efetiva, porque a questão do RU tem vindo em todos os centros. É uma questão, uma preocupação efetiva e importante. Mas temos que ver de que maneira nós vamos resolvendo isso, equalizando, as necessidades e tentando, com justiça, distribuir igualmente os benefícios que a universidade pode oferecer. Com relação ao estudante, nós entendemos que as políticas de permanência não são as únicas. Nós temos que ter um grande projeto que vai desde antes do aluno entrar na universidade
até depois de formado, com sucesso, no sentido que ele volte para falar do seu sucesso e das questões que ele aprendeu na universidade, dando retorno em termos de cursos, de palestras, etc. Obrigado, candidata Sandra. Então, o bloco 2 foi encerrado. Só lembrando que aqueles que desejarem fazer perguntas para os candidatos, o tempo vai até o final desse bloco que a gente vai entrar agora, que é o terceiro. As perguntas podem ser feitas ali no canto e vai ser por um sistema de sorteio. Terceiro bloco. Cada chapa dirigirá uma pergunta a outra chapa. O candidato que perguntou terá direito à réplica. O candidato que respondeu terá direito à tréplica. A pergunta deverá ser formulada em no máximo 1 minuto e 30 segundos e respondida em no máximo 2 minutos. A tréplica e a réplica e a tréplica ocorrerá em no máximo 1 minuto e 30 segundos cada. A ordem será a mesma do primeiro bloco. Então, seguindo a ordem do primeiro bloco, quem começa é a chapa Inovar e Avançar, perguntando para a chapa UDESC Rural. 1 minuto e meio. Professora Sandra, a senhora tem afirmado que é hora de mudança. Isso, a senhora tem afirmado nos debates, no seu próprio site, que é hora de mudança na UDESC. Hoje a UDESC tem 46 cursos de graduação, 19 mestrados, 5 doutorados, 11 estudantes e quase 2.000 servidores. Como falei, recebeu agora o prêmio Eupídio Barbosa, melhor universidade do estado de Santa Catarina pelo Conselho Estadual. Saiu no site hoje da UDESC, o nosso vestibular aumentou em 17% o número de inscritos, em 17%, chegamos a 13.585. Estamos, portanto, numa derivada muito positiva. Qual a principal mudança que a senhora faria se fosse eleita? A principal mudança, professor, não seria de números, seria das relações pessoais. Essa universidade tem problemas sérios de relacionamento, as pessoas têm medo. Agora, durante a campanha, ficou mais evidente. É lamentável que o medo que a gente apenas viu na época da ditadura, ou que lê em romances da época dos czares, da época da Revolução Francesa. Então, é esse tipo de situação que torna o ser humano sem dignidade, torna o ser humano uma pessoa ferida, torna o ser humano uma pessoa com as suas melhores qualidades apropriadas, porque ela não se sente com liberdade para se expressar. Esse é o maior problema, senhores, da universidade hoje. Então, essa é a diferença também de uma chapa mais política, uma chapa mais voltada para a questão administrativa e a questão da nossa chapa. A nossa chapa está preocupada com o pedagógico, nós estamos preocupados com questões voltadas à apropriação da sociedade pelo que é produzido na universidade. Então nós estamos preocupados com a melhoria das condições de vida do ser humano. O nosso foco é o ser humano e o nosso foco é a qualidade. Candidato Heron, 1 minuto e meio para a réplica. Acho que muitos de vocês me conhecem, já ministrei inúmeras disciplinas, fui homenageado, já orientei vários alunos de mestrado, de iniciação científica do grupo PET, de estágio. Tenho uma vida acadêmica que recentemente foi diminuída, exatamente porque eu me coloquei à disposição para colaborar, para trabalhar mais pela nossa instituição. E se eu sou político, quem me ensinou foi minha mãe. Ela disse assim: meu filho,
Fale a verdade, sua vida, fale a verdade. Então, se falar a verdade é ser político, se procurar colaborar, trabalhar é ser político. Eu sou político, tá? Com muito orgulho. Eu gostaria de dizer à professora que nesses 46 anos a UDESC tem mudado a cada momento. E o momento em que a gente vive tem uma perspectiva de uma possibilidade de maior união. Foi isso que eu acreditei na união aqui do CCT, professor Júlio. Eu acreditei que a gente unido pudesse melhorar a nossa instituição. Muito conseguimos, mas muito ainda havemos de melhorar e nesse sentido queremos colaborar cada vez mais. Obrigado, candidato Heron. Sandra Ramalho, 1 minuto e meio para a tréplica. Só que bom que o senhor concorda que realmente precisa mudar, né? Realmente nós precisamos atacar, e o senhor também concorda, a questão da burocracia. A universidade está engessada, nós precisamos tomar medidas drásticas, rápidas, para que realmente as coisas possam fluir. Não só os técnicos reclamam, não só os professores reclamam, os professores se sentem deslocados de suas funções principais, o ensino, a pesquisa, a extensão, perdendo muito tempo com o preenchimento de uma série de documentos que são exigidos. Então realmente é importante mudar a questão da burocracia, o resgate da autonomia e a questão também de humanizar mais a universidade, trabalhar mais os novos técnicos que chegaram, os antigos que se sentem um pouco desprezados. A questão de relações humanas, de RH, de gestão de pessoas é fundamental. Então tem muita coisa que precisa ser mudada. Lógico que o que está aí, né, eu costumo dizer, não só os problemas devem ser atribuídos apenas à administração atual, porque é uma construção histórica, da mesma forma também que todos os méritos que têm sido colocados aqui, toda a produção da universidade, os cursos, etc., também são fruto do esforço coletivo de todas as pessoas. Obrigado. Só quero fazer uma correção, que no início desse bloco eu falei que cada candidato teria direito a uma pergunta, mas pela regra são 2 perguntas, né? Então eu deixo agora a pergunta para a candidata da UDESC Plural fazer a pergunta para a chapa Inovar e Avançar. 1 minuto e meio. Bom, CCT, por conta do trabalho dos seus professores, dos seus técnicos e dos seus estudantes, é um centro de excelência na nossa área. Nós produzimos muito por conta das pós-graduações, dos grupos de pesquisa. E a gente entende que a questão da inovação tecnológica é crucial nesse mundo globalizado e a universidade tem que se inserir nesse contexto. Qual é a sua opinião a respeito? 2 minutos. Eu desenvolvi algumas parcerias enquanto pesquisador, enquanto chefe do Departamento de Engenharia Elétrica, parcerias com a VEG, com a Whirlpool, envolvi alunos, captei recursos e aprendi algumas coisas nesse sentido, professor Júlio. Nós, durante nossa gestão, procuramos estabelecer um legado para que, se possível, a busca e a captação de recursos e que a universidade pudesse ser um agente de transformação. E nesse sentido, foi criado o nosso núcleo de inovação tecnológica, que é um embrião, cuja legislação é muito recente e estamos a passos firmes, finalizando toda uma regulamentação e iremos ter a todos os centros e o CCT com certeza será um deles. Imagino e planejo que a nossa futura ampliação para um terreno que fica às margens da BR-101 poderá
um grande polo tecnológico de inovação, porque nós temos, além dos grandes cérebros, nós temos também um celeiro de empresas, e a universidade tem que ser um agente de transformação. Eu tenho experiência prática e tenho fundamentação. Quero efetivamente imprimir essa marca para a nossa gestão. O meu perfil de objetividade, perfil técnico e de colaboração vão ajudar a juntar as pessoas. Não sou eu que vou fazer, mas eu vou buscar promover essa mudança de comportamento em nossa instituição, e que o CCT seja uma grande fonte de saber para toda Santa Catarina e para o Brasil. Por que não? Minuto e meio. Pois bem, a Lei de Inovação Tecnológica, ela está aí, e ela faculta inclusive o pagamento de bolsas a pesquisadores. E até hoje, a UDESC ainda não cumpre com todos os requisitos para fazer jus a uma série de benefícios. O NIT existe há mais de 2 anos e meio e é um grande desconhecido. O NIT é o Núcleo de Inovação Tecnológica lá em Florianópolis, e é um grande desconhecido dos professores, dos pesquisadores, dos grupos de pesquisa. Ele existe, tem funcionários, F6, mas de efetivo para o professor ainda não chegou. Para os professores, como digo, para os grupos de pesquisa. A FAPESC, inclusive, entende que a UDESC se sente autossuficiente, que não busca os recursos. E isso é fundamental para que nós cresçamos. Com os recursos próprios, a fonte 100, não dá para fazer tudo. A UDESC não pode prescindir de outras fontes. E é o que ela tem feito nesses últimos anos. Imagine, quase 3 anos e nada. Obrigado. 1 minuto e meio. 1 minuto e meio para a tréplica. Realizamos vários fóruns, participamos aqui juntamente com a UFSC e a Univille de várias ações no sentido de promover a inovação. Fizemos todo o marco legal de normatização, que ainda precisa de uma etapa, e eu respeito as pessoas. Tem uma pessoa aqui nessa plateia que tem colaborado muito com o nosso setor de inovação e não ganha FC para isso. Muito pelo contrário, ela se desloca a Florianópolis sem nenhum adicional, apenas pela vontade de colaborar. E em respeito a pessoas como essas, é você, Francine, que eu estou falando, que eu gostaria de dedicar esse final de tempo da minha palavra e mais uma vez parabenizar a Francine com uma grande salva de palmas. Eu só queria passar ali que a mesa informou que o tempo de 15 segundos é que restam ainda a plaquinha, tá? Que eles falaram que está sendo encerrado quando eles levantam a plaquinha. Tem 15 segundos ainda para falar. Podem ficar à vontade nesses 15 segundos. Tá, então vamos continuar o terceiro bloco. Então a gente vai para a segunda pergunta, né, da chapa Inovar e Avançar para a chapa UDESC Plural. 1 minuto e meio. Professora Sandra, professor Júlio Pureza. A senhora foi diretora-geral do SEART durante aproximadamente 2 anos. O senhor, Júlio Pureza, foi diretor de extensão na gestão do professor Gerson, uma parte, e na gestão do professor Dieter Neumann, quase 4 anos. O que vocês dois realizaram em prol da permanência dos estudantes do SEART e no CCT? E o que vão implementar se forem eleitos? Comecemos pelo fim.
nós temos uma proposta para o estudante que não é apenas pontual, não é apenas uma política de permanência como já feita pela atual instituição. Claro, nós vamos agregá-la, nós vamos avaliá-la e, se possível, nós vamos ampliá-la. Entretanto, a nossa proposta começa antes mesmo do momento em que o estudante se torna um estudante. Por quê? O que nós temos percebido é que tem havido muita evasão, né? E ainda 240 vagas de vestibular não foram preenchidas no último vestibular. Alta evasão, vagas não preenchidas, o que pode se deduzir? Muitas vezes o estudante não sabe o que realmente é aquele curso. Então, não sabe que a universidade é gratuita, isso nós temos ouvido muito por aí, né? Ou depois, se consegue entrar, não se sente à vontade, se decepciona, o curso não é aquilo, se depara, isso acontece muito aqui no CCT, dada a natureza dos cursos, encontra disciplinas muito exatas, muito pesadas, muito difíceis e quer desanimar. Então, nós queremos uma política muito grande de divulgação do vestibular, porque essas vagas são públicas, as pessoas precisam saber, e precisam saber da empregabilidade, que a universidade também oferece bolsas, isso é preciso ser dito, que ela é gratuita. Enfim, depois uma política de acolhimento. Nós precisamos ter pessoas especializadas que façam o acolhimento desses alunos no momento que ele fraquejar, que ele estiver pensando, bem, não vou poder falar tudo. A gente corta o embalo na hora que mostra a plaquinha. Ficou pela metade, só falei de 2 itens que são 6. Tudo bom. Então, deixo a palavra para o professor Heron. Nós procuramos desenvolver um programa que aumentasse as bolsas acadêmicas, aumentamos o valor em 20%, bolsas de iniciação científica, de monitoria, de extensão, de apoio discente. Ampliamos a quantidade de bolsas, criamos outras modalidades de bolsas e investimos fortemente no reaparelhamento das estruturas esportivas, e aqui é um exemplo disso. O ginásio, foram 3 ginásios reformados, reconstruídos, 3 academias de ginástica, dentre outras. Agora, professora, a gente investiu muito na questão do esporte, dos jogos de integração, e eu sempre estive lá presente, vocês sabem muito bem disso, mas eu não entendi, o que vocês fizeram em termos de permanência estudantil, enquanto a senhora foi diretora do SEART, enquanto o senhor foi diretor de extensão do CCT, e o que vão fazer efetivamente enquanto possíveis candidatos eleitos? Estranho muito essa parte da pergunta, que na verdade o senhor fez 2, eu comecei a responder uma e agora o senhor faz a réplica sobre a primeira. Né? Porque, na verdade, ao diretor de centro diretamente não cabe, não tem nem autonomia financeira, não tinha na minha época, para se estabelecer políticas de permanência. Então, como reitora e vice-reitor, efetivamente nós vamos colocar, como eu já lhe disse, vamos avaliar as políticas que estão vigentes, nós vamos avaliando-as, ampliá-las e, inclusive, vamos colocar em prática aquilo que eu me referi anteriormente, uma boa divulgação do vestibular, uma boa política de acolhimento, depois uma política também de encaminhamento para o mercado de trabalho, porque a universidade hoje entrega o diploma e tchau para ti. Nós achamos que cabe à reitoria, é mais uma solução dessas de baixo custo que nós pretendemos implementar, ou seja, o reitor deve sair do seu gabinete, estabelecer relações com a sociedade, com associações de classe, com sindicatos, com o empresariado, para chancelar, se orgulhar, garantir o diploma dos seus formandos e encaminhar ao mercado de trabalho. Então agora a gente vai para a nossa última pergunta do terceiro bloco. A chapa UDESC Plural faz a pergunta para a chapa
inovar e avançar. 1 minuto e meio. Bastante insistindo nessa questão das diferenças entre os centros, e não nas diferenças culturais, que essas são bonitas, devem ser mantidas, são importantes, mas nas diferenças das condições oferecidas a professores e alunos e técnicos nos seus respectivos trabalhos. Então, nós temos, por exemplo, um curso que está dividido, metade no município, metade 3 municípios depois, né? O mesmo curso, 4 fases no município, 4 fases lá. Nós temos, por exemplo, fiquei surpreendida essa semana, quando fui a CEPLAN, que há 4 anos atrás eu conheci, não fazia esse tempo todo, ou seja, continua a mesma coisa, mas tem um curso novo e o curso novo está num prédio distante. Enfim, esses centros, professor, principalmente, eles se preocupam muito quando se fala em expansão. O que é que o senhor acha disso? Durante a nossa gestão, a UDESC não foi para nenhuma outra cidade onde ela já estava. Durante a nossa gestão, o centro que mais cresceu foi o CCT, 2 graduações, 2 mestrados e um doutorado. Agora, eu tenho uma experiência de vida, professora. Eu vim no interior, no semiárido, para estudar no litoral. Eu não tinha oportunidade de estudar no interior. Eu entendo que uma universidade, como uma universidade do estado de Santa Catarina, ela tem que procurar estar nas suas regiões, né? Nas regiões, em todas as regiões do estado. A UDESC já está. Agora, precisamos melhorar. Esse modelo que foi implementado no Oeste, nós buscamos, através dos conceitos e das propostas, dos critérios de expansão, nortear o crescimento da universidade de maneira ordenada. Eu fui presidente dessa comissão, trabalhei muito no sentido de estabelecer um ritmo que privilegiasse a avaliação do curso, a capacidade de verticalização do centro, a capacidade de implantação de novos cursos, dentre outros critérios. Portanto, demos um freio no crescimento desacelerado que todos os centros legitimamente querem apresentar, porque precisam responder a demandas da sociedade. No entanto, só não erra quem não faz. Houve alguns problemas lá em 2002, tivemos também imperfeições durante a nossa gestão. Agora, hoje a UDESC, professora, ela é muito importante. Os 3 reajustes de salário que nós tivemos nesses 3 anos foram aprovados por unanimidade na Assembleia Legislativa. Isso é uma resposta que a sociedade dá à nossa instituição. O nosso vestibular agora bateu o recorde, 17% do aumento do número de inscritos. Nós somos muito bons, pessoal. Nós precisamos cada vez mais acreditar nisso e melhorar sempre. Sem dúvida, professor, nós somos muito bons e precisamos melhorar muito. Com relação, inclusive, a essa questão, né? Quando se fala em expansão, é normal, a cabeça das pessoas geralmente vem a ideia de cursos de graduação. Mas a universidade, ela não faz só graduação, normalmente é a UDESC. A UDESC é a única universidade do estado de Santa Catarina, todo mundo sabe. Então, o seu perfil deve ser diferente das federais, deve ser diferente das fundacionais. Nós temos que ter o nosso perfil. E o nosso perfil só pode ser o do compromisso com a qualidade. E a qualidade se traduz no atendimento das necessidades e demandas de Santa Catarina, que não necessariamente são de vagas de graduação, quando a gente deixa 240 vagas de vestibular abertas, fora a evasão. Nós andamos por aí pelo estado inteiro e vimos muitas salas de aula vazias, 40 carteiras e 6 ocupadas, 10 ocupadas. Isso é muito preocupante. Então, a nossa chapa, ela está preocupada com expandir o conceito de expansão. Vamos expandir com qualidade. Nós podemos expandir na pós-graduação, nós podemos expandir com instalações dignas, nós podemos expandir dando aos novos técnicos que entraram na universidade um espaço condizente. Enfim, nós
nosso compromisso, nosso conceito de expansão passa também por cursos de graduação, mas uma expansão com responsabilidade. Já acabou o meu tempo? Acabou. Ah, tá, desculpa. Eu pego uma pergunta, sorteio, eu leio e passo para vocês. Só que agora deveria já ser essa pergunta, né? Muito bem, a senhora começou falando dos cursos de graduação, de enfermagem, do curso do CEPAM, enfim, evidentemente não foi esse o foco da nossa gestão, tanto é que procuramos estabelecer mecanismos que propiciassem a expansão da universidade em várias dimensões. A pós-graduação, só a nossa gestão cresceu em 100%, 100%, professor. As vagas que possivelmente ainda nós não preenchemos, muitas delas têm a ver com o próprio mercado de trabalho. Agora, se sobra alguma vaga nos cursos, por exemplo, aqui do CCT de licenciatura, professora, os que são formados, os nossos licenciados em física, os nossos futuros licenciados em matemática, os nossos futuros licenciados em química, são muito bons, professores, são muito bem formados. Nós pretendemos, na nossa futura gestão, se eleitos formos, estamos trabalhando para isso, fazer a expansão da qualidade e da quantidade, a quantidade através da educação à distância, construindo e implantando polos de educação à distância em todo o território catarinense. A pós-graduação vai continuar crescendo e muito, porque existe uma capacidade instalada na universidade, uma capacidade acadêmica imensa, e nós vamos dar todas as condições. Mantivemos uma série de políticas, criamos outras tantas, vamos internacionalizar mais nossa instituição, vamos criar mais doutorados, mais mestrados e vamos avançar cada vez mais. Estão encerradas as perguntas, né, que serão feitas pela plateia, que foram colocadas na urna. Então a gente entra agora no quarto bloco, só para registrar aqui, né, o quarto bloco, quem chegou agora. A comissão disponibilizou ao público uma urna, onde foram depositadas as perguntas do público presente. A comissão sorteará 5 perguntas que serão dirigidas a ambas as chapas. A ordem da primeira resposta será inversa daquela sorteada no primeiro bloco. Esse alternará a cada pergunta. As perguntas serão realizadas nas seguintes condições, só lembrando: letra legível, coerência na pergunta, serão excluídas automaticamente as perguntas de caráter ofensivo e perguntas sem identificação. Cada pergunta deverá ser formulada no máximo 1 minuto. Ao final do debate, todas as perguntas formuladas pelo público serão entregues aos candidatos, aquelas que não vão ser possível ser contemplada aí para ser perguntada. Então, a mesa ali da comissão vai fazer o sorteio. Pode ser direcionado. Não pode ser direcionado. Não pode ser direcionado, não pode ser direcionado. Não. Corre. Sem identificação. Sem identificação. Corre. Sem identificação. Jonathan? A primeira pergunta ela já foi sorteada e já passou ali pela verificação da comissão. A pergunta é do aluno Diego. Não sei se o Diego está por aí, se ele quer se manifestar também.
ele não colocou o sobrenome. Mas a pergunta é o seguinte: o que será feito quanto à resolução da universidade que é velha e ultrapassada, com tanta burocracia que o TSE não exige? Quer que eu repita? O que será feito quanto à resolução da universidade que é velha e ultrapassado, com tanta burocracia que o TSE não exige? Quem começa respondendo é a chapa do Desk Plural. Na verdade, não é só uma resolução, né? Nós temos diversas normativas, nós temos o estatuto que está sendo revisto nesse momento, mas nós temos muitas coisas internas, muitas resoluções, principalmente muitas instruções normativas, que são coisas que são baixadas de autoria de um pró-reitor, de um técnico, de um coordenador, e ele chega embaixo uma normativa e aquilo adquire valor de lei. Realmente tem muita coisa. A nossa chapa tem uma proposta concreta que eu chamo de consolidação das leis da UDESC, que é uma revisão de todas as normativas. Tem coisas redundantes, tem coisas que se chocam. Então fazer uma faxina geral em tudo que é leis e normas que estão atravancando também. A burocracia também está dependendo muito disso. E a semana passada eu estive com o presidente do Tribunal de Contas e ele disse o seguinte: quando nós cobramos alguma coisa da UDESC, não é uma lei maior, na maioria das vezes são leis que vocês mesmos criam para enrolar suas próprias pernas. Então tem toda a razão a pessoa que fez a pergunta, só que não é só uma resolução, é um conjunto de normas, um conjunto de resoluções, um conjunto de normativas. Obrigado. Próxima pergunta. A chapa Inovar e Avançar pode responder. Boa noite, CCT. Eu queria falar o seguinte: a instrução normativa, ela é um meio de nós disciplinarmos os processos, as rotinas da instituição. A instrução normativa não é uma forma, né, de criar mais burocracia. Nós temos hoje uma instrução normativa de importação que foi amplamente discutida nos mais diversos setores e que está funcionando, sim, muito bem. A instituição hoje importa e importa com muita segurança. E nesse sentido, nós entendemos, sim, que temos que ampliar a discussão em termos de instrução normativa nos mais diversos processos que nós temos. E assim sendo, nós estamos extremamente preparados e experientes para fazer uma reavaliação nas instruções existentes, nas resoluções existentes, no sentido de descomplicarmos a instituição. Todos nós aqui conhecemos muito bem a história da instituição e sabemos que a instituição viveu um período extremamente tenebroso, um período em que nós estivemos, sim, nas páginas policiais e o medo se instaurou na instituição. Hoje a instituição está amadurecida, a instituição tem corpo de técnicos universitários, a instituição hoje ela se possibilita a gente confiar mais nas pessoas e a gente delegar mais responsabilidades e competências. E é nesse sentido que nós vamos agilizar a gestão da instituição. Obrigado. Segunda pergunta. Só lembrando que o tempo das respostas é 2 minutos, é que eu não, na hora que eu li o bloco aqui, eu não falei o tempo das respostas. A segunda pergunta é da Simone C. Semptikoski. Ela está por aí?
Temos vários problemas de infraestrutura na UDESC e mesmo assim continuam abrindo cursos em vários centros que mal o prédio tem. Por que não se melhora a qualidade dos cursos que já existem antes de expandir a UDESC? Chapa, inovar e avançar. 2 minutos. Muito bem. Como eu falei anteriormente, nós temos um planejamento na universidade onde nós estabelecemos critérios de expansão. Esses critérios, referindo-me a cursos de graduação, como ela se posicionou, eles serão criados de acordo com a capacidade do centro. Nós não temos toda a infraestrutura necessária ao curso de licenciatura em Química, mas estamos criando ao longo das fases que estão sendo implantadas. Por que eu quero dizer isso? Eu quero dizer que se nós esperássemos para ter as condições ideais para criar qualquer que seja o curso, ficaria muito difícil disso acontecer. Porém, temos que ter responsabilidade, e isso fizemos. Nós não ampliamos a universidade de forma desfreada no que diz respeito à graduação. O centro que mais cresceu foi o CCT, porque tinha uma necessidade de se apresentar para a sociedade, para a formação de professores de alto nível. E tinha uma capacidade instalada que poderia e pôde estar sendo absorvida e empregada. Portanto, se vocês acessarem a página da UDESC, vocês vão ver esse documento. Existem critérios que nortearam a expansão. Nós promovemos exatamente esse crescimento controlado, buscando a qualidade, buscando a verticalização, vendo o conceito dos cursos que estão atualmente no centro, vendo a quantidade de fases que ainda precisam ser implantadas. Agora, há muito ainda para ser feito. Os cenários são muitos, existe concorrência no próprio ensino público e gratuito, e a gente, enquanto universidade, tem que saber se posicionar e estar à frente das expectativas da sociedade. Obrigado. Chapa, UDESC plural. Quando a gente olha aqui o CCT, a gente vê todas essas deficiências que existem, né? No início da gestão do professor Dieter, que eu fazia parte, nós pedimos a construção do centro de convivência e o prédio da mecânica e o prédio seria o substituto do bloco B. Então, o centro de convivência vai ficar pronto e o resto. A grande questão é que a universidade de fato cresceu de modo desenfreado por essa gestão que está aí. Gostaria que vocês lembrassem que ela é a continuação da anterior, que é a continuação da anterior, que é a continuação da anterior, inclusive no período negro, no período da perseguição, são as mesmas pessoas que estão aí. Talvez não o mesmo reitor, porque não tem reeleição. Não tem reeleição graças a nós, da oposição, que impedimos isso. Impedimos um terceiro mandato. O DNA é o mesmo, pessoal. Não esqueçam. Essa gestão é responsável também pelo crescimento irresponsável que foi feito. Quando a gente chega num centro como Piauzinho e encontra aquele prédio abandonado no meio do nada, com as turmas sem ser completas, inclusive por causa dessa falta de instalações, quando a gente vê o curso de enfermagem largado às traças sim, com desesperança, é responsável sim, foram eles que criaram, não venham se omitir agora. Então a gente vai para a nossa terceira pergunta, e a pergunta é do Tiago Luiz Correia. O exame foi mantido, mas os problemas das semanas de aulas continuam. Qual será a proposta adotada para resolver a questão do déficit
de aulas semestrais. Pergunta, quem começa? Não vai passar. Não, professora. Eu gostaria de ir direto ao ponto. Está no contexto das nossas propostas a revisão da sistemática de definição do calendário acadêmico. Eu sou contra a extinção do exame pura e simplesmente. Já me externei isso em todas as salas de aulas e no conselho universitário. Agora, temos realmente algumas diferenças entre os centros no que diz respeito a conteúdos, a metodologias, a perfis, e é necessário rever a metodologia de definição do calendário acadêmico, respeitando uma unidade como referência, a unidade da UDESC, mas também e sobretudo respeitando as especificidades de cada centro. Portanto, eu sou favorável que revisemos o nosso calendário acadêmico de forma a ter um respeito às particularidades dos demais centros. E eu gostaria de dizer ao professor Júlio Pureza que eu não cuspo no prato que eu comi. Nós somos companheiros, professor. Nós fomos companheiros, professor. Nós dividimos espaço nessa gestão, professor. A professora Sandra Ramalho foi pró-reitora 4 anos dessa universidade. Nós estamos no mesmo barco, professor. Estamos no mesmo barco. Quem pode responder a mesma pergunta ali do Thiago Luiz Correia, chapa UDESC Plural. Bom, vai repetir? Então, a pedido da chapa UDESC Plural, vou repetir a pergunta. Então, a comissão, ela pediu que o pessoal aí pudesse se conter aí um pouco. A gente sabe que o debate está bom, mas vamos manter aí o respeito, né? Não só entre as chapas, mas também entre os colegas aí. Então, o exame foi mantido, mas os problemas das semanas de aulas continuam. Os problemas das semanas de aulas continuam. Qual será a resposta adotada para resolver a questão do déficit de aulas semestrais? Bom, a solução é bem difícil, porque o problema começou com essas 18 semanas que estrangulam a gente. Quando eu era coordenador de curso, eu fiz uma proposta que foi derrotada, que era, já que a gente tinha que aumentar a carga horária, aumentar de 50 para 60 minutos a aula e manter as 15 semanas. Infelizmente, até por iniciativa de professores que estão hoje na outra chapa, não na chapa, mas apoiadores, essa iniciativa não vingou. É certo que o fundamental é discutir com a comunidade. Como a gente viu quando essa proposta que surgiu inclusive de um departamento do CCT, a extinção do exame, surgiu do elétrico, inclusive do coordenador do elétrico, do chefe de departamento. Isso levou a uma confusão, porque as médias é uma questão terrível, porque um centro acha pouco, o outro acha muito. Por isso essa dificuldade que, por fim, acabou por esse término. Agora eu queria falar com relação ao que o professor disse. Ele fala que nós rompemos. Nós estávamos discutindo até o último minuto ter uma chapa única, apesar de muitas restrições que nós temos com essa questão. A questão da mistura entre o pessoal que trabalhou contra a oposição, perseguindo e tudo mais. Nós passamos. Quem rompeu foi quem um dia chegou e disse: não queremos mais trabalhar com oposição, e fizeram uma chapa branca aqui no CCT.
porque eles queriam que nós dessemos os votos, mas não queríamos que a gente participasse da gestão. Obrigado. Vamos então para a quarta pergunta. A pergunta é da Fabíola Correia Viel. Ela está presente, a nossa professora. A pergunta é a seguinte: qual o posicionamento dos candidatos em relação às chefias de departamento que vem também acumulando a coordenação de curso? Quem começa respondendo é a chapa plural, a UDESC plural. Excelente pergunta, agradeço por ela. Inclusive, se a professora tiver um tempinho e olhar a nossa proposta, vai encontrar, né, a necessidade do retorno a uma realidade anterior, qual seja a de nós termos chefe de departamento e coordenador de curso. Né, são funções diferentes, nem uma super-homem ou uma super-mulher são capazes de dar conta de tudo e ainda continuar dando aulas, pesquisando, etc. A burocracia que demanda o cargo de chefe de departamento, na nossa gestão, vai ser diminuída por conta de uma série de medidas que nós vamos tomar com relação a diversas questões que envolvem diretamente a chefia de departamento. Mas não só isso vai ser suficiente para que retorne a coordenação de curso. Até porque não só as funções são diferentes, mas também o próprio perfil da pessoa que exerce deve ser diferente. Tem pessoas que têm mais objetividade, que têm mais agilidade nas decisões, nos encaminhamentos. Já o coordenador de curso é aquele cargo mais reflexivo, ele tem que ver com profundidade a articulação entre as disciplinas, a articulação entre os professores que vão ministrar essas disciplinas, a articulação entre teoria e prática. Então, o currículo tem que ser visto como um ser vivo, praticamente, em relação com todos os alunos que vão partilhá-lo. Então, a nossa chapa, assim, é francamente favorável que se retorne às discussões, né? Isso incorre em criação de cargos, é uma coisa complexa, mas a gente tratará de encaminhar nesse sentido. Obrigado. Chapa Inovar Avançar, 2 minutos. Só para informar, essa alteração em que o chefe é coordenador de curso veio com a criação do nosso estatuto em 2006. No processo coletivo, não foi uma decisão da reitoria, pelo contrário, foi uma posição da estatuinte. Eu presidi uma comissão que elaborou uma minuta para rever alguns pontos que precisam de melhoramentos. Eu me posicionei favorável a que houvesse esse desmembramento. Eu irei, enquanto possível reitor eleito ou membro do Conselho Universitário, trabalhar no sentido de que isso saia, né, concretamente, e que haja esse desmembramento. Eu já fui coordenador de curso antes do estatuto, eu já fui chefe de departamento antes do estatuto, e trabalhar de forma qualitativa, procurando canalizar todos os apoios docentes, todas as necessidades de infraestruturas, já é um trabalho imenso, tanto para o chefe quanto para o coordenador. Essa junção não tem sido boa, a prática tem se mostrado dessa forma. Portanto, a minha posição é que haja sim o desmembramento. Se houver algum aumento, né, na folha, isso vai ser ínfimo. Queremos e vamos defender essa proposta no Conselho Universitário, professora Fabíola. Conte com a gente. Obrigado. Então a gente vai para a nossa quinta pergunta. E a pergunta é do Roger Luiz Brito Zamparotto. Ele se encontra? Não. Ele é aluno. A pergunta é a seguinte:
O CAV possui um setor de saúde que proporciona médicos e enfermeiros para discentes e servidores. Por que o CCT não possui um? Existe alguma proposta? Todos os centros deveriam possuir algo como isso. Quem começa respondendo é a chapa Inovar e Avançar. 2 minutos. Muito bem. Os centros podem solicitar a contratação de médicos, dentistas. Inclusive o CCT tinha um dentista que cedeu para uma transferência ao CEPLAN durante a atual gestão. Mas eu entendo que a gente tem que buscar uma alternativa que é através da contratação de serviços nessa área. Então, se buscou a utilização do sistema emergencial, mas nós vamos ampliar e vamos estabelecer algumas parcerias de forma que as unidades que têm principalmente uma maior quantidade de alunos possam ter esse serviço no campus, e as que têm uma quantidade menor de alunos possam fazer uso através de convênios e de parcerias e da própria contratação direta de consultórios. Entendo que isso tem um custo. Vamos delimitar uma porção que seja viável. Não vamos dizer que garantimos plano médico para todos os estudantes e servidores. Nós vamos avaliar o que é possível e vamos medir esforços para sempre procurar aprimorar. Mas o atendimento básico e, sobretudo, para os servidores, o atendimento no sentido de periodicamente fazer exames, queremos sim implementar em nossa futura gestão. Obrigado. Quem responde agora a chapa UDESC Plural. 2 minutos. Bom, primeiro eu queria agradecer a pergunta, porque é uma das maiores alegrias que eu tive nessa gestão que eu cursei, porque depois eu fui para os outros, visitar outros centros, foi o trabalho que a gente vinha desenvolvendo no SOI. O SOI não é meu, não fui eu que criei, mas foi um trabalho que foi muito bonito. E dentro do SOI, uma das coisas que a gente fez, dentro das pequenas possibilidades que a gente teve, foi um convênio com a Univille para atendimento psicológico. É o único centro que tem alguma coisa nesse sentido. São poucas vagas, eu sei, mas era aquilo que a gente tinha. Quando a gente levou para a pró-reitoria, o pessoal inclusive se assustou, porque o número de alunos que eram atendidos até agosto era igual ao número que estava na fila. E aí, quando nós fomos para a luta, os outros centros, veio inclusive uma solicitação de um centro acadêmico que tivesse uma pró-reitoria de assuntos estudantis, que obviamente a gente nem pensou. É isso mesmo. Talvez não seja imediatamente pró-reitoria, porque é mais complicado a burocracia, normal, nenhuma crítica. Aí então nós colocamos na nossa proposta uma coordenação de assuntos estudantis, que a gente podia expandir um pouco a ideia, ter serviço de atendimento médico, serviço, se não der para contratar, até porque muda a legislação, e através de parcerias, atendimento médico, psicológico, atendimento de emergência, ambulância, isso está na nossa proposta. Obrigado. Então a gente encerra o 4º bloco e nós vamos agora para o 5º bloco, são as considerações finais. Concluindo nossos trabalhos, passaremos então às considerações finais das chapas. As considerações finais, o tempo é de 5 minutos, e porque eu não tenho quem começa.
Ah, vai ter sorteio, não é por... Eu só queria consultar a regra. Sorteio? Eu acho que na regra tá por meio de sorteio. Sorteio. É por sorteio? Então vai ser realizado o sorteio aí. Ah, tem que mostrar primeiro os dois. Ah, tá. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Não, é só pra mostrar que as duas são... Isso, é. Aqui tem a chapa inovar e a chapa plural. Plural primeiro. Plural. Então ficou definido pelo sorteio que a chapa plural, o DESC plural, é a primeira a fazer as considerações finais. Então, senhores e senhoras presentes, jovens, futuro da nação, né? Fico muito feliz de estar aqui participando do que realmente eu acho que foi um debate esclarecedor para todos. Quero cumprimentar e agradecer a participação da chapa concorrente, quero agradecer a mediação, quero agradecer de um modo especial ao Dama pelo seu carinho conosco, pela organização do evento. Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui se manifestando livremente. Isso é que é importante, é o respeito. O respeito. Só o respeito é capaz de equalizar as diferenças. Por isso nós somos plural. Nós lutamos pelo direito de divergir. Nós lutamos pelo respeito ao ser humano, pelo respeito de um segmento dentro da universidade pelo outro, do respeito dos centros entre eles. Temos que acabar com a disputa entre os centros nos conselhos superiores da universidade. Isso é destrutivo. Nós temos que ser plurais. E agora, como o professor Júlio é aqui do centro, eu vou passar para ele, porque eu acho que ele vai com um carinho especial falar com todos vocês. Muito obrigada. Pessoal, como vocês sabem, eu nasci no Rio, fiz toda a minha graduação em Brasília e depois fiz a minha pós-graduação no Rio de novo, na universidade lá, e cheguei aqui mestre em 1986. Primeiro eu fui do departamento de física, trabalhei durante muitos anos, tive o prazer de ser professor das primeiras turmas de licenciatura em física, briguei por esse curso e por conta inclusive da perseguição eu fui forçado a sair da universidade. Mas depois eu voltei já no meu outro departamento de engenharia mecânica, e que eu tenho dedicado todos esses últimos anos. Eu tenho muito orgulho de ser professor da UDESC, eu tenho muito orgulho de ser professor do CCT, e eu tenho muito orgulho de ser professor desses alunos, que cada vez que eu encontro um na rua, alguns um pouco diferentes, mais redondos, com menos cabelo, alguns com filhos, mas também alguns em cargos elevados. Um dia, quando eu visitei a VEG, eu me senti extremamente emocionado quando eu vi no setor vários alunos em diferentes funções, diferentes gerações. O que a UDESC tem de melhor são os seus alunos. Melhor do que nós, professores, melhor do que os técnicos. Por isso a gente tem um carinho especial, e por isso que a gente abraçou essa causa. Eu quero que um dia a UDESC seja a universidade que faça jus a esses estudantes que nós temos, acima de tudo, pessoal, porque ela não faz jus. Não é verdade, não é justo você ver estudantes que não tem lugar para estudar na biblioteca. Não é justo você ver estudantes que não tem lugar para sentar e ter um almoço.
A universidade tem muito dinheiro, mas ela não foi gerida de uma maneira adequada. Por isso é preciso mudar o pessoal que está lá na reitoria. Por isso é preciso uma chapa de oposição e que mude a universidade, para que todos nós tenhamos orgulho dela, assim como nós temos orgulho de vocês, estudantes. Obrigado. Obrigado, a chapa UDESC Plural. Agora eu deixo a palavra com a chapa Inovar e Avançar. 5 minutos. Mais uma vez, parabenizo ao Dama pela iniciativa, a todos vocês por esses momentos que nos dispensaram, a professora Sandra, ao professor Júlio, ao meu colega Marcos Tomasi. Enfim, quero dizer nesses últimos minutos que eu, assim como vocês, sou fruto da vaga pública e sei da importância que ela tem para a transformação da sociedade. Minha vida e a vida de muitos aqui foi transformada através dela. A UDESC tem essa importante missão e o amor que eu tenho por essa instituição, a minha trajetória, a minha vontade em querer contribuir para ajudar a retribuir o que muitas instituições públicas fazem com a sua sociedade. Nós queremos, em nossa proposta, desenvolver um programa que é a UDESC Aberta. É a UDESC que vai estar em todas as cidades, ou pelo menos em todas as regiões de Catarina, através da educação à distância. Uma UDESC que vai criar em cada centro uma escola de extensão e oportunizar acesso de ensino técnico de curta duração e facilitar o emprego de muitas pessoas. Abrir os nossos campi para a realização de eventos, de cultura e de esporte. Vamos procurar canalizar a formação dos nossos currículos e das nossas pesquisas para promover uma maior inovação em Santa Catarina. Vamos implementar os núcleos de inovação tecnológicas e vamos ampliar as frentes de estágio. Vamos, através de um programa de responsabilidade ambiental, promover um melhor uso dos nossos recursos naturais e o devido encaminhamento dos resíduos. Através de uma gestão ágil e colaborativa, desafiar estudantes, servidores, num projeto chamado Solução Caseira, que vai buscar na empresa Júnior, no PET, em todos os setores, soluções que muito a gente tem a dar a toda a nossa universidade. E vamos fazer uso maior da tecnologia de informação e comunicação, confiar mais nas pessoas e promover o programa Inove UDESC. Vamos estabelecer uma revisão das nossas rotinas internas, decretos e leis. Vamos procurar aprimorar os nossos currículos e programas. Vamos procurar neles uma maior inserção internacional da UDESC. Na comunicação, vamos ampliar nossos boletins e criar a nossa agência de comunicação, ampliar as nossas notícias. Vamos estabelecer, através da videoconferência, uma grande ferramenta de integração e uma agência de publicidade que está prestes a ser contratada, uma maior inserção televisiva e impressa. E, por fim, no mesmo molde que o CCT vai amanhã realizar uma grande ação de levar a UDESC na praça, nós vamos institucionalizar o programa UDESC na praça e levar todos os nossos projetos para a comunidade conhecer. Então, pessoal, eu gostaria de dizer que fui vice-reitor do CCT, me preparei, estou bastante motivado. E agora eu quero participar mais ainda e colaborar mais como reitor. E o CCT tem toda a capacidade, tem toda a competência de levar a energia do nosso centro para a reitoria da UDESC. Por isso, peço o voto de vocês para a nossa chapa, a chapa número 20. E que Deus todos nos abençoe e uma boa noite. Até mais. Obrigado. Só aqui para informes gerais, amanhã tem um outro debate, né, na FAED, a partir das 18 horas. Acho que é o DAON que está organizando lá.
da ON, do outro diretório acadêmico. Quero agradecer a presença de todos e todas, quero parabenizar o diretório acadêmico com os representantes aqui presentes, o Luiz, Maiara, Jonathan, César, Rodrigo, e agradecemos a todos os candidatos pela demonstração de civilidade que pautou o presente debate e a todos os presentes que engrandeceram este evento. Muito obrigado e boa noite.